Oi, meus queridos, vamos para mais uma história da nossa Bíblia? Hoje, quem pediu a história foi o Arthur. E ele pediu para que eu contasse as histórias de Paulo, porque ele gosta muito. E as histórias de Paulo são cheias de aventura. Eu acredito que vocês também vão gostar. E ela fica lá no Novo Testamento. Mas antes de eu contar para vocês, como sempre, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Quero te pedir, você que assiste nossos vídeos, se você gosta, se inscreve aqui no nosso canal também, dá o like e compartilhe. Assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus entre muitas crianças e adolescentes. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Você já fez algo achando que estava certo e depois de um tempo tu descobriu que aquilo que você estava fazendo era errado? Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo. E estava acontecendo também com Paulo. Nessa época, Paulo, ele era chamado de Saulo, porque este era o nome dele. Ele era um homem muito importante. Era um homem que tinha um certo poder. Mas tinha uma coisa que Saulo fazia achando que estava certo. Ele achava que aquelas pessoas que seguiram os ensinamentos de Jesus, que nessa época Jesus havia morrido, sepultado e ressuscitado. Mas Saulo, ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado. E os seguidores de Jesus, os discípulos, eles espalhavam a notícia para as pessoas que Jesus não estava morto. Jesus estava vivo. Ele havia ressuscitado depois de 3 dias. Então, Saulo, ele tinha muita raiva dos cristãos, que era chamado assim, todos aqueles que seguiam a Jesus. Fala que certa vez havia um jovem chamado Estevão e ele era um seguidor de Jesus, ele amava o Senhor. E ele foi apedrejado pelos judeus, pelos aqueles que não acreditavam que Jesus estava vivo. Então, ele tinha sido morto e a Bíblia diz que Saulo, ele assistia à morte de Estevão e ainda cuidava da roupa daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão. Saulo, ele tinha um coração muito mau, ele era um homem muito duro. Por ele, todos os seguidores de Jesus, todos os cristãos, poderiam, morrer, que ele nem estava aí, ele nem se importava. Certa vez ele teve uma ideia. Ele falou para o sumo sacerdote, ele disse, olha, me dê cartas para que eu vá lá na cidade de Damasco, me dê uma autorização e lá eu traga todos os cristãos, todos aqueles seguidores de Jesus, eu vou trazer para cá e vou colocar eles na prisão. Ele queria fazer mesmo mal para os seguidores de Jesus. E assim, os sumos sacerdotes, deram para Saulo as cartas de autorização que ele estava pedindo. Então ele pegou os seus amigos, pegou os homens com ele, e ele foi lá para a cidade de Damasco, atrás dos cristãos. E quando Saulo estava indo para a cidade de Damasco, bem ali no meio do caminho, quando ele estava quase chegando, algo inexplicável aconteceu. Uma luz brilhante veio lá do céu, uma luz resplandecente, e ela veio sobre Saulo, aquela luz bem forte. E a Bíblia, a palavra do nosso Deus diz que na mesma hora que aquela luz veio sobre ele, era um fulgor, um brilho tão repentino que ele caiu. Ele caiu de cara no chão. E ele ouviu uma voz que disse assim para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quando ele ouviu aquela voz, ele respondeu, Senhor, quem és tu? Aquela voz respondeu para ele novamente, disse assim para ele, Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Saulo entendeu que Jesus
estava vivo. Jesus havia ressuscitado. Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, estavam certos. Jesus estava vivo. E naquele momento, Saulo creu que Jesus era o Salvador e que ele tinha vindo ao mundo para salvá-lo. Ele creu em Jesus como Salvador. Meus queridos, quando ele disse assim: quem és tu, Senhor? Ele chamou Jesus de Senhor. Ele creu naquele momento e ele recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Deus queria que Saulo acreditasse que Jesus estava vivo. Deus amava Saulo e queria salvá-lo dos seus pecados. Deus, ele quer também que você creia que Jesus está vivo. E você, meu querido, você pode crer que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar do pecado. Você crê nisso? Saulo creu e ele foi salvo naquele momento pelo poder de Deus. Aquela luz, ela cegou Saulo. Naquele momento, ele foi abrir o olho, ele não enxergava nada, tudo estava escuro. E aquele homem que era tão poderoso, aquele homem arrogante, que matava os seguidores de Jesus, né? Mandava até matar, assistia à morte, mandava matar não, a Bíblia não diz se ele mandou matar alguém, mas a Bíblia diz que ele assistiu à morte de pessoas que seguiam Jesus, como Estevão, né? E ele viu aquela pessoa morrer, ele podia ter feito alguma coisa, ele não fez, porque ele tinha um certo poder. Então aquele homem tão arrogante, né? Aquele homem de coração tão duro, agora ele precisava de pessoas para levá-lo, porque ele não conseguia enxergar nada. E assim ele foi levado para a cidade de Damasco, para a casa de um homem chamado Judas. E lá em Damasco, a Bíblia diz que ele ficou durante 3 dias, ele não comeu, ele não bebeu, e a Bíblia diz que ele orava, né? Ali falando com o Senhor. Sabe, meus queridos, Saulo agora, ele havia perdido a sua visão, mas ele havia ganho um novo coração. O coração de Saulo agora acreditava que Jesus havia ressuscitado. Ele entendeu que aquilo que ele fazia antes era errado. E durante 3 dias ele não comeu, ele não bebeu, e ele ficou falando com Deus, né? E Deus ficou trabalhando no coração de Saulo. E depois de 3 dias, Deus chama um dos seus discípulos e fala com ele. Fala para ele ir lá na casa de Judas, porque Saulo está lá. O discípulo se chama Ananias e ele fala: Senhor, mas esse Saulo, ele veio aqui em Damasco para mandar os cristãos para a prisão, para fazer mal para a gente. Sabe, Ananias estava com medo de Saulo, mas Deus disse para ele: vai até lá, Ananias, porque eu escolhi Saulo para ser um pregador da minha palavra. Ele vai pregar para os povos que não me conhecem, ele vai pregar para os gentios, ele vai pregar para os reis e ele vai pregar também para Israel. Vai, Ananias, e põe as mãos sobre ele e diga para ele que você foi lá para que ele volte a ver. E assim, Ananias foi. Ele obedeceu ao Senhor. E quando ele chegou lá, ele encontrou Saulo orando. E ele chamou Saulo de irmão. Ele disse: irmão Saulo. Ananias sabia que agora Saulo era um dos seguidores de Jesus, assim como ele. E ele disse: Saulo, meu irmão, recebe agora a tua visão. E naquele momento, a Bíblia diz que Saulo, ele enxergou e dos seus olhos saíram como se fossem escama. E ele pôde ver tudo novamente. E sabe o que aconteceu depois disso? Ele foi batizado. E depois do batismo, ele comeu, se alimentou, ficou forte. E sabe o que ele fez? Ele saiu para pregar a palavra de Deus. Que homem corajoso agora esse Saulo, hein? Ele acreditava em Deus, o Espírito Santo de Deus estava com ele. Ia dar coragem para ele falar do amor de Jesus e da sua ressurreição. Saulo ficou ali em Damasco pregando para as pessoas, falando da ressurreição de Jesus, que ele era o Filho de Deus e que ele estava vivo e que ele podia salvar. E depois de um tempo, os judeus ali, aqueles que não
acreditavam em Jesus, eles decidiram matar Saulo. Então eles puseram vigias nas portas da cidade para guardar, para que Saulo não saísse, não pudesse fugir. Mas Saulo ficou sabendo. E os irmãos ali, né, os seguidores de Jesus, amigos de Saulo, eles tiveram uma grande ideia de como fazer para que ele pudesse fugir de Damasco. Então, eles foram num lugar bem alto, lá no muro, bem alto, e eles pegaram um cesto. Era um cesto bem grande, que dava para colocar Saulo dentro. Então, eles colocaram Saulo lá dentro do cesto. E foram descendo o cesto por uma corda, lá no muro. O cesto foi descendo devagarinho, em silêncio. Ninguém viu, estava tudo escondido. E o cesto desceu. E Saulo, quando chegou lá embaixo, finalmente ele saiu do cesto e ele foi lá para a cidade de Jerusalém. Quando Saulo chegou lá em Jerusalém, ele foi procurar os discípulos para falar com eles e para ficar junto deles, né? Porque agora também ele era um seguidor, era um discípulo de Jesus. Mas os discípulos de Jesus tiveram medo de Saulo também, porque eles sabiam que Saulo era perseguidor, né, de Jesus. Ele não cria em Jesus. Então, Barnabé, um outro discípulo de Jesus, ele chamou aqueles homens e falou com eles que não era para eles rejeitarem Saulo, não. Era para eles receberem Saulo, porque Saulo, ele havia se convertido ao Senhor lá no caminho de Damasco. Contou para eles que ele havia ficado cego e como agora ele tinha pregado lá em Damasco durante muito tempo e estava sendo perseguido também. Os discípulos ficaram muito felizes, porque agora Saulo também estava do lado dele. Saulo agora, ele cria em Jesus, né? E você também, meu querido, como Saulo, você também pode. Você pode crer que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar do pecado. Você pode também crer nisso. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que fala sobre isso. Está em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, se cremos que Deus ressuscitou Jesus, que Ele está vivo, e falarmos para Ele em oração, confessarmos que cremos nisso, Ele vai nos salvar. Porque Ele tem poder para nos salvar do pecado. Porque Ele morreu, foi sepultado, mas depois de 3 dias Ele ressuscitou. Por isso Ele tem poder para perdoar nossos pecados. Então você pode, meu querido, ainda hoje, agora, nesse momento, você pode crer que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar do pecado. Agora, em Jerusalém, Saulo pregava a palavra do Senhor para todos que queriam ouvir. E a Bíblia diz que ele pregava com coragem, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus agora habitava nele, ele tinha o poder de Deus, que era vindo, né, que vinha do Espírito Santo de Deus, que habitava em Saulo. E assim Saulo falava do amor de Deus, da palavra dele para as pessoas ouviam e as pessoas criam, né, que Jesus estava vivo. Mas lá em Jerusalém também decidiram, queriam matar Paulo, aqueles mesmos judeus, né? Então, Saulo, né? Ele vai com a ajuda dos seguidores de Jesus, dos discípulos, ele consegue novamente fugir. E dessa vez ele vai lá para a cidade de Cesareia, e chegando lá em Cesareia, logo depois ele vai para a cidade de Tarso, que era a cidade dele, o lugar onde ele havia nascido. Saulo também é conhecido como Saulo de Tarso. E lá as igrejas, agora diz que a Bíblia fala que por causa da coragem desses homens que vinha do Espírito de Deus, as igrejas, né? A igreja do Deus crescia, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, ela crescia e ela tinha paz por causa da coragem desses homens. Como Deus está usando a vida de Saulo. Sabe, meus queridos, Deus usa a vida de Saulo, né? E Deus quer usar a sua vida também.
Mas Deus, antes de usar Saulo, primeiro Saulo teve que se converter. Saulo teve que crer. Ele entendeu que aquilo que ele fazia, achando que estava certo, estava errado. Que Jesus havia ressuscitado. E ele confiou em Jesus para perdoar os seus pecados. Ele creu no Senhor. Ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus. Quando ele disse, Senhor, quem é Senhor? Chamando Jesus de Senhor, ele entregou a vida dele nas mãos do Senhor e ele o recebeu como Salvador. Deus, ele também quer usar você e ele quer que você creia que Jesus ressuscitou, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele pode perdoar os seus pecados. E se você crê nisso de todo o seu coração, você também, assim como Saulo, você pode receber Jesus como Salvador. Ajoelhe-se agora mesmo ali onde você está e peça para que ele possa salvar você. Diga para ele que você crê que ele morreu, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e que ele pode perdoar você, porque ele é o próprio Deus, o Deus que veio morrer na cruz por mim e por você. Faça isso. E se você já tem Jesus como Salvador, meu querido, faça também como Saulo. Tenha coragem, peça para Deus te dar coragem, o Espírito Santo que habita em você, te dê coragem para você poder falar do grande amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Que Deus te abençoe, meu querido. Lembre-se sempre que tu és precioso para Jesus. Ele morreu na cruz por você. Você vale muito, vale mais do que ouro, mais do que prata, vale mais que o mundo inteiro, porque Ele ama você. Beijo, que ele te abençoe. Amém.